hoje a gente vai falar sobre carga mental. I used to bite my tongue and hold my breath, scared to rock the boat and make a mess. So I said quietly. Ai, a gente vai falar sobre a minha vida hoje. Que é a Universidade Federal de São Paulo e a Escola Paulista de Medicina. Tudo bom, Fernanda? Tudo bem, bom dia. Queria agradecer o convite, um assunto super importante, em alta. E eu me engano de dizer que é um negócio feminino, esse negócio de carga mental? É muito mais feminino, né? Mas assim, é lógico que tem aqueles casais que essa mesmo tipo de relação pode se estabelecer ao contrário, mas é bem raro, né? Caracterize pra gente a tal da carga mental. O que inclui Então, essa carga? A carga mental é a capacidade de a mulher absorver. Ela absorve toda a administração da casa, mais o trabalho dela fora. E a administração da casa a gente diz como planejamento. Então, como você gerir uma empresa. Tá lá com seus 3 filhos. Os Mas eu Yoshidas, faço parte The daquelas Yoshidas. 40% da população brasileira que são chefes de família, né? Então, Total. assim, na minha casa, eu, como sou mãe, mãe divorciada com filhos, cuido da minha casa sozinha e sustento a galera toda ali, meio que sozinha. Eu já meio que acostumei com isso, mas eu queria entender, porque assim, quando a gente fala mulher-povo e mulher, aquela mulher multitarefas, a publicidade, ela ainda usou essa mulher em vários comerciais de TV em que você via a jornada da mulher e a mulher ali se virando, tipo, com 1000 braços, um segurando o prato, outro segurando o filho, outro segurando o laptop. E a gente achava isso o máximo, porque era a mulher workaholic bem-sucedida. Esse tipo de construção social ajudou um pouco a mulher a querer esse papel. Sim. E a representar 100% esse papel só para ela, né? Mas não foi bom o resultado, né? O que a gente vê hoje é que a maioria, a quantidade de mulheres tomando ansiolítico e antidepressivo aumentou muito, né? Então, assim, esse esgotamento mental, onde fica o seu lazer? Onde está o descanso nisso? Eu não estou nem falando do resto. Se ela quiser, então, ter um namorado, se ela quiser fazer qualquer coisa, sair, ir ao cinema. Enquanto ela está no cinema, tem várias que falam para mim que enquanto ela está ali ou fazendo qualquer outra coisa, ela está pensando nas próximas. Na lista do supermercado. Vai pra casa amanhã e eu não comprei as coisas, eu não deixei o dinheiro. Eu esqueci isso, eu esqueci aquilo. Onde vai? Será que deu certo esse modelo? Não, claro que não. Eu tenho uma dúvida aqui, mas a gente sempre ouve, né, que a mulher tem a visão periférica das coisas e tal, enfim, e o homem tem uma visão um pouco mais objetiva e tal.
De fato, existem essas diferenças biológicas ou é uma construção social Existe uma mesmo? diferença biológica, mas eu acho que a construção social, que é aquela coisa da influência do meio, é muito Se forte. sobrepõe, né? Se sobrepõe É, a qualquer sim. diferença que a gente Então, tenha. a menina, o que acontece? O que a gente escutou das outras gerações, das mães, das avós? Eu dou conta de... É super legal falar isso. Eu dou conta de tudo. Eu faço tudo e faço bem feito. E tudo faço para ontem. Onde vai parar isso no final? No ansiolítico. Exatamente. É o único Tarde que a Ou gente não, para não, com tem essa outro loucura. lugar que para. No esporte. No divórcio. Para no terapia. divórcio. Muito. A Amanda tem pergunta, Amanda? Na verdade, eu queria trazer uma contribuição que a Adriana me mostrou hoje de manhã e que eu acompanhei também quando aconteceu. Ano passado, as mulheres das redes sociais meio que deram aquela revoltada e criaram uma tag que é hashtag Porra Maridos. E nessa hashtag, elas compartilharam várias situações em que elas mostravam que era o peso da carga mental na vida de uma mulher. Então, foi construído mais ou menos assim. Você tem um iceberg e daí você tem a tarefa que é fazer comida. Só que embaixo daquela pontinha que você vê, tem mais um monte de Porque coisas assim, até ali o cara que é no fez dia a dia. comida, tudo bem, ele fez a Exato. comida, ele Mas os dividiu. ingredientes chegaram na mão Pois dele, é. prontinhos, planejados, Exato, que ele ela não fez a precisou lista. fazer nada, né? Então, é exatamente a coisa do planejamento. Então, ela virou a gestora do lar e ele virou o executor. Naquelas tirinhas da Emma Clit, a gente vê Sim, muito sim. isso. Então, ela é a gestora, ele é o executor. Tipo, Então, eu vou no mercado, mas você faz a lista. Então, você tem que saber Sim. tudo que tá faltando na E sua aí, casa. chega no mercado, ele liga. Eu não sei que mostarda é essa. Ele come aquela mostarda há 20 anos. Exato. Ele não sabe onde Pega tá. outra, né? Usa aí a sua, Pega a sua outra, ideia, pega a que você quiser. exatamente. Será que você não sabe? Entra lá, dá um Google e vai ver lá o que é a mostarda da receita tal. Então, assim, acaba ficando uma sobrecarga que eu acho assim, começa o relacionamento assim, que eu tava falando com elas. É um negócio que começa e vai perpetuando. Então, os casais mais velhos que estão juntos, que estão começando, tem que começar com um contrato melhor. Mas posso perguntar uma coisa também? Que nem a Adri tava falando, eu tô lá sozinha e tal. Mas ela tem filhos que já são adolescentes, que já podiam, acho que tá... Tem que Aquelas ajudar. criticando a família da outra. Total. Não, responsáveis sobre coisas. Mas eu querendo dizer, não é só na questão marido e mulher. Talvez não é uma coisa assim que é de toda a criação. Então, por exemplo, a mãe acha que é Lógico. afetivo ficar entregando aquela Pratinho coisa para aquele feito, exatamente. recolher as roupas. Então tem uma coisa que é bem séria, que é aquela coisa assim, você viu, a casa tá toda bagunçada, né? E você pegar o quarto do adolescente ali, fechar a porta, não olhar, vai ficar uma zona até o teto e uma hora ele vai arrumar. Responsabilizar Olha a cara da Adriana. as crianças. Gente, eu adolescentes gravo pelas suas tudo. bagunças. Eu tenho tudo registrado em vídeo. Todas essas coisas aí, o quarto Tá lá no seu bagunçado, Instagram, passa o a Instagram. latinha de Segue por lá. refrigerante, o prato, tudo que é... E aí, eu já combinei com eles o seguinte, quando eles forem casar, sabe aquele momento? Agora vamos ver o álbum da família. Vão entrar ter esses tudo vídeos isso. todas as Você malcriações. consegue pular a bagunça? Assim, eu pulo, às vezes eu também pego, falo, não vai dormir aqui enquanto eu não arrumar. Não vai dormir mais, não vai dormir, não deixa dormir. Ninguém dorme nessa casa. Mas aí a gente tenta, né? A gente se Mas é entende. por aí que é o negócio? É uma história nossa mais antiga, que Então. não é só uma folga adulta? Não, é uma história nossa, a gente aprendeu e a gente vai ter que reconstruir esse aprendizado, né? Então a gente aprendeu que assim, o legal para você ser eficiente na casa, então tem que estar tudo no lugar, tem que estar, não pode ter louça na pia, tem que estar o quarto arrumado, tem que estar tudo lindo, senão você não é uma boa mãe, você não é uma boa esposa, boa administradora do lar, sei lá. Então tem isso, sim. E aí a gente pega toda essa carga e aí começa com aquela coisa dessas tirinhas, você vê, a mulher vai recolhendo coisas, ela nem lembra o que ela saiu para fazer, ela saiu do quarto para a cozinha, ela não consegue terminar a tarefa dela. Porque ela foi recolhendo, aí as crianças foram sujando e ela foi recolhendo. Então, assim, deixar as coisas pular, a bagunça pular. Que eu estou dizendo filhos maiores, que podem também contribuir com a organização da casa, né? Dividir a responsa, né? Lógico, são moradores. Eu brinco com as minhas filhas, falo, a gente mora em 4 pessoas. Roommates. Então, exatamente. Então, não é mais, são moças, mas todo mundo contribuir. Ai, os meus estão pequenos. Será que vai acontecer isso em algum momento? Eles Eu estou podem um pouco começar desesperada. recolhendo brinquedos, né? Aos poucos, É. né? Pra aí chegar numa E a autonomia. gente não criar meninos, eu só tenho mulheres, mas Eu meninos... só tenho meninos, veja bem. Os meninos, então, aí é um super papel aí na coisa A de desconstrução. Exatamente. Então, o primeiro passo é a gente aceitar que, assim, não é tudo nosso, né? Porque E aí Exatamente. depois repassar as tarefas. Porque
Eu morei sozinha durante um tempo, agora meu namorado mora comigo e a minha maior dificuldade é repassar tarefas. É de fato virar pra ele e falar assim, você vai no mercado e confiar que ele vai trazer as coisas certas. Isso, e aí você tocou no assunto, numa parte muito importante. O que acontece? Tem uma queixa masculina que a gente brinca até, às vezes eu tô lá fazendo parto, e teve uma fase que dava um banho no bebê ali na sala de parto. Enquanto o bebê tava na banheira, com a enfermeira segurando e passando pro marido, a mulher tá lá, que acabou de parir, falando... Ai, olha a orelha, tá na água. Ai, vai entrar água na orelha. Eu sou um Ai, vai pouco tá- assim. Ai, ele de- vai afogar. Ai, olha o que Arthur. ele tá fazendo. Ai, não sei o quê. Então, assim... Ela O que quer acontece- ficar, né, em cima da... Exatamente. Ela não quer dar pra pessoa Fiscalizando. fazer. Alguns maridos se queixam que eles acabam desanimando, porque tudo que eles fazem É criticado. é criticado. Tudo, tudo. Eu sou um então, pouco assim. Tá, mas achei um pouco de frescura também desses homens e tudo, porque também tudo que a mulher faz é criticado e a gente continua fazendo, né? Então veja. Exatamente. Pode ser uma Boa, desculpa Juliana, de defende a alguns. gente. Pode ser, na verdade, uma desculpinha de alguns, né? Que aí, tipo, ela me criticou, eu não sei fazer, então eu vou esperar ser mandado. Ah, que Também dá pra sensível. aprender a fazer algumas coisas, porque realmente, às vezes você não sabe fazer uma coisa. Tipo, não sei passar camisa. Mas, gente, se você tentar várias vezes, né, vai lá no Google, pergunta pra alguém que sabe. Uma hora você consegue. É um É, milagre isso. Exatamente. Mulher não nasceu sabendo passar camisa, gente. A gente aprendeu como todo mundo. Então, se a gente aprende, homem Vocês também vão aprende. aprender, vai ser o maior sucesso isso daí. Amanda, tem participação na nossa tag? Eva na Pan? Então, eu tava falando sobre o Porra Maridos e eu queria retomar aqui, porque eu não consegui Vai. ler o trechinho que eu queria ler, que é um depoimento muito legal. Que é a Nina falou assim: a roupa do neném sujou toda de molho de tomate. Tirei a roupa e pedi pro marido botar de molho enquanto dava banho no bebê. Horas depois, eu chego na área de serviço e a roupa do bebê no chão. Eu pergunto, ué, não botou de molho? E ele respondeu, é porque eu não sabia se era pra usar o balde ou a bacia. Então, assim, o que ela quis dizer com isso? Que o cara depende tanto de não conseguir fazer uma tarefa que ele precisa que ela diga se o molho precisa ser posto na bacia ou no balde. Eu acho que é um pouco disso que a gente tá falando hoje, dessa coisa da gente ter que explicar minuciosamente como uma tarefa simples tem que ser executada. Que é, por exemplo, que eu vejo que muitas amigas minhas reclamam dessa carga mental que a gente tá falando. Tipo, mano, na bacia ou no balde? Não sei, querido, usa qualquer coisa, mas prato põe essa fundo, coisa de molho, Mas cacete. aí, Mas- que eu não é. sei, que eu acho que é difícil, não seria um outro tipo de coisa, tipo, você vai lavar a roupa do bebê a hora que você chegar. Acabou, ele vai se virar, ele vai aprender como é que lava Ele a não roupa sabe do se bebê. põe na balde ou na bacia. Jesus Mas amado. é porque tem gente que briga se põe no balde ou na bacia. tem eu sou essa gente que pessoa. fica Eu também louca. preciso me Bronca. desconstruir. É Não, isso que eu tô aguenta entendendo bronca. também. E outra coisa, Exatamente. porque roupa de bebê não dá pra lavar junto com roupa de adulto, gente. Então, assim, eu acho que ele podia simplesmente perguntar se é no balde ou na bacia. Fez ali fez o louco, braço né? curto. Braços Mas curtos. existe esses detalhezinhos e aí as pessoas ficam loucas no serviço doméstico com E o esses que detalhes. acontece muito é que os casais não se conversam, né? Então, Exatamente. assim, qual é o combinado? Eu vou fazer isso, você vai fazer aquilo. Putz, hoje eu vou chegar muito tarde, não vai dar. Dá para você fazer essa atividade? Então, não acontece isso. O que eu vejo como ginecologista? Eu vejo... Assim, primeiro uma demanda maior dos pais, eles estão muito mais participativos, ainda bem. Essa geração de uns 30 anos ou um pouco menos, eles estão... É muito diferente, eu tô há 20 anos nisso, atendendo casais, eu vejo uma mudança de comportamento importante. Sim. E eles mesmo querem, teve um curso de gestantes que a gente faz da equipe médica, um marido veio falar e falou assim, ó, vocês estão falando do pai como apoio, como uma coisa, assim, apoio. Aí eu falei, opa, tá tendo uma mudança muito boa dessa geração. A gente foi mudando o formato do curso e introduzindo muito mais a parte do... Protagonismo do pai, né? Exatamente. Mesmo porque a mãe sempre fica arrasada. É um consenso, tá, gente? Ela pode dizer que está bem, mas na verdade ela está muito cansada. Fica essa dica Exatamente. pra você. Teve um cara aqui que mandou uma mensagem pra gente na hashtag EvaNapan. Vamos ler aqui o @LeoRodriguesCam. Ele diz, bom dia, o problema é a generalização. Nenhum homem ajuda a gente a fazer os afazeres domésticos. Em uma roda de conversa, fui comentar sobre a divisão de tarefas juntamente com a minha esposa e fui totalmente censurado em comentar e falaram que não fiz nada mais do que a minha obrigação. Concordo. Não fez mais que obrigação. Você mora numa casa, você tem Na que verdade, fazer é uma coisas. divisão de tarefas. Não importa se ele é homem ou mulher. Né? Na verdade, é isso. Esse é o problema da situação. Porque qual é a diferença? Né? Na verdade, se os dois estão tendo que
gerir uma empresa fora, ou um escritório, ou trabalhar, é um funcionário, e aí ele chega em casa e tem tudo para fazer. Qual é a diferença entre ele e a mulher? Sabe o que eu ia te perguntar? Você falou dessa história dos caras quererem ser pais, protagonistas, não ajudantes. Na história do trabalho doméstico, você acha que ainda os caras encaram como alguma coisa menor? Alguma coisa tipo, Olha, tem não, vários eu não vou homens que fazer estão, por isso, exemplo, sabe? há pouco tempo eu ouvi de uma paciente que o marido tinha feito várias comidinhas congeladas na época que o bebê estava para nascer, para deixar pronto para o pós-parto. Porque ninguém está preparado para essa fase Não. inicial do pós-parto. Por mais que você explique, enquanto você não passa por isso, não tem como saber a intensidade de atividade que tem ali nessa fase, uma alteração hormonal, aquela tristeza, aquele blues no começo. E tem maridos já executando essas tarefas de tipo, vou organizar a casa. O que a gente conversa com eles, qual é o papel deles? Falei assim, você vai ajudar a administrar a casa. Você não pode amamentar, mas você pode pôr o bebê para rotar? Você pode, por exemplo... Resolver as pinimbas do dia a dia, o mercado que está acabando. Deixar o mercado, a comida pronta, as coisas na mão. Você vai ter uma mulher bem menos estressada, com tempo de dormir alguma coisa, porque ela vai passar a noite em claro, muitas vezes. Então, é uma troca. É isso. Sabe que, falando isso, eu acho que essa é a maior diferença mesmo. Quando o homem fala, quando a mulher fala, não fez mais do que obrigação. Porque a carga mental da mulher está em precipitar todos os problemas. Então, assim, ela se precipita para não dar problema. Planejamento. Ela se planeja, ela planeja todo o resto. E o homem, normalmente, ele lida com o problema já instaurado ali. Sim. Então, é a louça para lavar, é a banana que acabou, é a comida da criança, é lavar a roupa suja. Não deveria ser assim. Sabe Não a deveria ser preocupação? A preocupação. A mulher É. tem a preocupação. E o homem fica ali na solução. Então, Mas acho homens, que dá por para isso. mudar, né? Pois é, eu acho que a gente tem aqui, ó, mulheres trabalham em média 7,5 horas a mais que os homens, devido à dupla jornada, o índice aqui do IPEA, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e que em 20 anos esse cenário não mudou. 90% das mulheres declaram realizar atividades domésticas, os homens em torno de 50%. E o que se fala nessa pesquisa da IBGE é que diminuiu o número da carga horária da mulher, mas o do homem permaneceu o mesmo. Então, o que aconteceu? Dependendo da classe social, ela contratou funcionários. Então, não mudou nada. O homem não mudou Continuou. a atitude. Em porcentagem, não estou generalizando, Sim. vários fazem. Mas, E ela tem que delegar as funções para toda essa galera, sim. né? Porque sempre tem... Olha, amor, não sei o que lá, não tava bom. E fala Mas com a eu moça, diria... Fala com ela, explica pra ela se não tá Exatamente. bom, como Eu é que diria você pra Porque a gostaria. mulher tem que conversar com a funcionária. Porque o Exatamente. homem não pode fazer isso. E para ajudar, hein, essas mulheres, vamos lá, tem alguma solução? Então, para ajudar as mulheres, o que a gente fala que é qual acordo, a relação quando é inicial, de se fazer um contrato, entre aspas, não estou falando de contrato escrito, pelo amor de Deus. Eu já tava separando as pastas aqui. Eu acho que assim, um contrato de divisão de tarefas, que é uma coisa que você estabelece que, tipo, os dois têm que entender qual o papel deles ali na família, sejam eles com filhos ou sem. Porque quando não tem filhos, o que acontece? Esse papel do homem fica meio maquiado, Passado, é. disfarçado. Eu já tive paciente que o homem teve depressão após o parto e não a mulher. Porque ela dava Escancarou. comida no prato dele. Credo, gente. Mas Ah. também, né? Aí, Tanto aí- cuidado E vem com esse cá, bebê. também acho que tem uma lição de casa das mulheres tentarem ser menos perfeccionistas, né? Sim, Aceitar um pouco a mas é coisa assim, vulnerabilidade do exatamente, eu acho erro. que é saber que ele está aprendendo, certo? Também, igual a ela, está começando uma família e você, muitas coisas a gente não sabe. Os dois estão aprendendo e é um contrato, assim, numa relação inicial, ou os relacionamentos que já caminharam e começam a desgastar realmente em função de tanta atividade, de começar os dois conversarem. Eu acho que o que não tem é diálogo. E eu acho legal o detalhamento. Tipo assim, ó, você vai fazer o mercado, mas não é eu vou fazer a lista. Meu senhor, vá lá, vê o que tá faltando, conversa com as pessoas, o que as pessoas Sim. precisam. Faça todo o negócio, não vai, entendeu? É médico que você cuida, é o Ministério da Medicina, então é tudo. Leva no médico, compra o remédio, dá nos horários, né? Tipo, porque também, às Eles vão vezes, à tem coisas consulta. muito pontuais, aí ele fala, já fiz, já levei no médico. Bom, mas e todo o tratamento, a hora que tem que dar o remédio? Pega a receita e leva para casa, né? Exatamente, Tem executa. uma dica legal também, Paulinha, que hoje tem uma infinidade de aplicativos que podem te ajudar nas tarefas. Então tem aplicativos
aplicativo de compartilhar lista de supermercado. Então, você lembra que tem um negocinho, você põe lá. A hora que ele for no mercado, ele tem acesso à mesma lista É que muito você. legal. Você consegue fazer uma compra sem essas Nossa, amei cobranças. esse. Tem um outro que chama Splitwise, que você vai colocando suas continhas lá. Tudo que você compra em um casal, ele vai dividindo. Aí chega um momento em que alguém tá devendo mais pra alguém. Aí você sabe, pô, agora é minha vez de ir no mercado, porque essa pessoa já foi X vezes, por isso que eu tô devendo um valor pra ela. Então, Eu você gosto do começa... Splitwise. Você começa a organizar a rotina e fica uma coisa mais leve, porque você tem alguma coisa ali que tá te lembrando que você tem algumas tarefinhas para cumprir no dia a dia. Eu acho que a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. Eu adorei. Queria agradecer aqui a presença da Fernanda Couto Fernandes, médica ginecologista, responsável por atendimento ambulatorial à mulher da Unifesp. Obrigada. Obrigada a vocês. Volte sempre.